Amém. 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 Boa noite mais uma vez. Amém. Se você não levou sua criança ali no Ministério Infantil ainda, a gente está fazendo o check-in delas, acho que todas, né, foram. E Deus abençoe nossa geração atual e futura geração dessa igreja que se estabelece, que eles aprendam do Senhor, assim como nós aprendamos para não esquecer mais, para lembrarmos por toda a vida. E nesse sentido eu quero te perguntar, você já tentou lembrar de algo que era importante e não conseguiu? Sim, tentar lembrar e não conseguiu, sabe? Onde é que está a chave do carro? Perdi, não estou achando, está por aí. Ou qual é aquele versículo que fala sobre, sabe, quando some da mente? Ou, se você é como eu, esquecido ao máximo, será que eu já lavei o cabelo? Comigo acontece direto, eu estou lá tomando banho e não sei se já lavei. Enfim, coisas de quem, sei, enfim. Mas, por vezes, somos assaltados pelo esquecimento. Tentamos lembrar de algo, queremos lembrar e não vem, não conseguimos, não tem jeito. Parece que falta uma pecinha no quebra-cabeça e a sensação é estranha. A sensação estranha de esquecimento. E essa sensação normalmente surge no momento que mais precisamos lembrar, lógico, senão a gente nem lembraria que precisa lembrar. Esse tipo de esquecimento da chave do carro, ou do shampoo, ou qualquer coisa desse tipo, é até aceitável, saudável, eu diria. Não sei se essa palavra seria boa, mas é um esquecimento aceitável. Eu sei que preciso lembrar de algo, eu sei só não estou conseguindo. Mas existe uma outra forma de esquecer, e essa eu diria, não é nada saudável, não é nada aceitável. É de esquecermos ao ponto de nem lembrar que precisamos lembrar. Vamos construir isso juntos, mas sabe quando você vai lá, faz algo convicto, certo, firme de que está fazendo certo, e aí depois vem aquele... Eita, eu tinha esquecido que não era para fazer desse jeito, eu esqueci que hoje era feriado, dei almoço, dei banho, vesti as crianças, e é feriado, não tem aula. As mães que fazem muitas coisas, eu sei que passa por isso de vez em quando, mas eu nem lembrei que eu deveria lembrar de algo. Esse exemplo, claro, das crianças não é tão prejudicial, mas em alguns casos esquecemos de algo que seria fundamental lembrar, mas fundamental mesmo. Esquecemos que combinamos algo, marcamos algo com alguém, esquecemos de entregar um relatório, algo que alguém pediu, enfim, esquecemos. E esse esquecimento ele é ruim demais, porque ele tem consequências. Erramos em não lembrar. E quando entendemos o que fizemos, por vezes o resultado não é uma gargalhada ou espontânea, mas um remorso, um desespero. Eu não devia ter esquecido disso, não podia ter esquecido. Essa é a história de Pedro, o apóstolo Pedro. Num momento crucial da vida dele, ele esqueceu algo fundamental. Ele esqueceu que Jesus era Senhor. Esqueceu que o mestre não era apenas um profeta, ou um líder, ou um judeu agitador. Pedro, quando confrontado por pessoas aleatórias, e o texto dá indícios disso, de que são pessoas aleatórias ali que o reconheceram, Pedro nega conhecer Jesus e deliberadamente esquece de algo fundamental para a vida, algo fundamental para o êxito na caminhada cristã e algo que resulta em um choro amargo. Ele chora amargamente depois. Se você não conhece essa história, não estava no nosso culto de Páscoa, não participou lá na sede, abra comigo, em Lucas capítulo 22, eu quero ler esse trecho, porque ele de alguma forma vai nos apontar para essa série que começaremos hoje. Lucas capítulo 22, quero ler do verso 54 em diante. Lucas 52, versos 54 em diante. Nosso Jesus, ele, depois da ceia ali com os discípulos, ele parte para o Monte das Oliveiras, onde ele ora ao Pai, ele é traído por Judas, vendido por 30 moedas de prata, os soldados chegam, e é exatamente isso aqui, nesse momento,
da prisão de Jesus que essa cena acontece. Lucas 22, verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Pedro está lá na cena. Uma criada, sem demérito à função, mas o texto nem nomina, uma criada, uma pessoa que estava ali no pátio, o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Contudo, ele negou: mulher, eu não conheço. Pouco depois, um homem, também sem nome, um homem aleatório na cena, um homem viu e disse: você também é um deles. E Pedro responde: homem, não sou. Cerca de uma hora depois, outro aleatório na cena afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pedro tinha esquecido disso. Tinha esquecido que negaria Jesus. Tinha esquecido que Jesus disse a ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Poderia ter lembrado na primeira vez que negou, na segunda talvez, ou ali antes da terceira, mas não lembrou. O texto diz claramente que Pedro lembrou-se depois que o galo cantou. E o verso 62, saiu dali, chorou amargamente. Amargamente. Caiu. Alguém pode me ajudar aqui? Agora sim. Se não cair de novo, a gente continua. Se cair também, a gente continua mesmo assim. Então Pedro lembrou-se de algo que Jesus tinha lhe dito, que seria fundamental, mas fundamental mesmo para o êxito dele naquele desafio. E era um desafio muito grande para Pedro. Se você parar para pensar, porque Pedro, ele andou com o mestre muitos anos, a cabeça dele devia estar fervendo, cheio de informações. Ele talvez pensasse: e se eu for preso também? E se algo acontecer? E aí ele, no meio daquele turbilhão de pensamentos, emoções talvez, ele, o apóstolo que caminhou 3 anos com Jesus, ele se esquece que Jesus é Senhor, se esquece que Jesus é Deus e o nega. Então, quando o olhar de Jesus... Obrigado, Rui. Então, quando o olhar de Jesus, penetrante olhar de Jesus, o alcança, ele lembra algo que ele não deveria ter esquecido, chorou amargamente por ter esquecido do Senhor. Passados 30 anos dessa cena, aproximadamente, um pouco mais talvez, 30 anos depois desse momento em que Pedro se esquece das palavras de Jesus, já no final da vida dele, ele escreve a carta de 2 Pedro. E aí eu te convido a abrir lá e deixar ali aberto. 2 Pedro é uma carta que ele escreve com o objetivo de lembrar os seus leitores, de auxiliá-los, os primeiros leitores e a nós também, certamente, auxiliá-los a nunca esquecer de algo ou de coisas fundamentais para a vida. Ele queria lembrar, ajudar-nos a lembrar, não esquecermos. 2 Pedro, a gente vai ler vários textos, então fique com esse texto, com essa carta aberta. Essa vai ser uma mensagem introdutória para essa série. Inicialmente, navegaremos por vários versos e na semana que vem somente é que entraremos no verso 1 do capítulo 1 e a gente segue em diante. Então deixa aí aberto, vamos construir um entendimento de qual é o objetivo de Pedro com essa carta. Olha comigo, 2 Pedro capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Ele diz: por isso, e o por isso a gente vai ver nas próximas semanas, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Que coisas são essas? De novo voltaremos, mas o objetivo de Pedro é lembrá-los dessas coisas. Terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Verso 13. Penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês. Percebe? Ele fala novamente: quero lembrá-los, quero despertar a memória de vocês. Porque, verso 14, sei que deixarei esse corpo em breve.
como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. Olha quantas vezes ele fala isso. Ele quer lembrá-los, quer despertar a memória deles. Mesmo depois que ele se for, o objetivo da carta é que as pessoas que lerem, lembrem-se dessas coisas. Pedro, sabendo que logo, logo partiria, logo, logo morreria, é fato. Ele entende de Jesus, isso Jesus revela a ele, e a gente, pela tradição, sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma, morreu de forma tão brutal, porque ele não se via digno de morrer como Jesus, crucificado normalmente. Mas enfim, isso é tradição. Ele sabia que morreria logo, logo. Sabia que os dias dele estavam se acabando na terra. E ele escreve essa última carta com o propósito de trazer àqueles irmãos a importância de lembrar e nunca esquecer de verdades fundamentais para a vida. A carta é recheada disso, recheada de verdades fundamentais para a vida. Pedro sabia que tempos ruins se aproximavam. Ele sabia que tempos ruins estavam chegando, e é por isso que ele escreve essa carta e deixa materializado lembranças para aquelas primeiras pessoas que leram. E se naquela época tempos ruins estavam chegando, estavam logo, logo à porta ali, já eram próximos, agora então muito mais, muito mais. Se naquela época o fim estava próximo, quanto mais agora. E é por esse motivo que a carta de 2 Pedro se torna cada dia mais atual. Ela fala sobre o fim, o iminente fim. Ela fala sobre coisas que acontecerão nos últimos dias. Por isso que cada dia que passa, ela se torna cada vez mais atual. Pedro vai lembrar aqueles irmãos, assim, de forma bem enfática, que o dia do Senhor logo virá, e virá como um ladrão. Olha no capítulo 3 comigo, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Ele diz: amados, não se esqueçam disso. Percebe mais uma vez dizendo, lembre-se, não se esqueçam. Não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Estranho, né, comparar o Senhor com um ladrão, mas é na velocidade, né? No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que houver nela ficará exposta. Pedro quer lembrá-los que o fim está próximo e que nada pode ser previsto. Por mais que tentemos, não podemos prever exatamente quando isso aconteceria. Ora, se a gente soubesse quando o ladrão vem, eu sei que o ladrão vai vir na quinta-feira à noite na minha casa. Eu vou me preparar só na quinta-feira. Vou nem dormir, tomar um monte de energético, deixar o telefone já lá no telefone da polícia, ficar olhando o tempo todo. Se eu soubesse quando o ladrão vem, eu me prepararia perto disso. Mas o texto está dizendo que não dá para prever com exatidão, antecipar os próximos passos de Deus. Ele virá como um ladrão. Não há como limitar a ação daquele que é detentor de toda vontade. Ele é o único que pode definir quando voltará. Ele vem e virá como um ladrão, quando menos esperamos. Tem algo mais atual que isso? Se você acompanha um pouquinho de notícia internacional, deve saber que o Papa morreu, o Papa Francisco morreu. Isso está em todo lugar da internet, só se fala sobre isso, televisão. E na próxima quarta-feira vai ter o conclave. A eleição lá, vai iniciar, na verdade, o conclave, a eleição do próximo Papa, o líder máximo da Igreja Católica. Esse Papa que muitos dizem ser o último Papa. O último. Esse aí, agora, depois desse, não tem mais. Quantas e quantas pessoas me perguntaram sobre isso nas duas últimas semanas? Talvez você seja um deles. Estou com você na mente aqui. Mas muitas pessoas mandaram mensagem: pastor, Apocalipse 17 fala sobre o último Papa, é o 8º rei. Esse Papa é o último, acabou. Jesus está voltando, um monte, a internet está cheia disso. E eu respondo: sim, Jesus está voltando. Sim, não há dúvida nenhuma. Já estava voltando na época de Pedro. Agora, então, claro que está voltando. É lógico que ele está voltando. Mas o que Pedro quer nos lembrar no verso 10? O dia do Senhor virá como um ladrão. Não dá para prever. Sim, Jesus está voltando. Mas esse é o último Papa? Não sei. Não, talvez seja. Não podemos prever com exatidão. Se pudéssemos, nos prepararíamos somente quando o Papa
Eita, foi hospitalizado, todo mundo corre porque agora Jesus vai voltar. Não faz sentido isso, não pode ser assim. Não podemos acertar com exatidão, embora tenhamos sim muitos indícios bíblicos, várias coisas apontam para o fim, tem vários sinais, mas se não for iminente a qualquer momento sob os comandos de Deus e não de um papa ou qualquer pessoa, não seria como um ladrão. Essa é a ideia. O retorno de Cristo é iminente para Pedro. Podia acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento para nós também. E o que nós podemos fazer nesse sentido? Pedro está lembrando, orientando aqueles primeiros leitores. Vamos ficar tentando adivinhar quando ele vem? Não, não é isso. Ele diz, quero lembrá-los, lembre-se das coisas fundamentais, essenciais para a vinda de Cristo. Olha no verso 11, a gente leu até o 10, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 11. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sabendo que ele virá como um ladrão, é iminente, já já ele vem, o que vocês precisam ser? Que tipo de pessoas? Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, apressando até, almejando, desejando, assim, desejando de forma latente a vinda de Jesus. Mas não fiquem tentando adivinhar, vivam de maneira santa e piedosa. Irmãos, Pedro quer nos lembrar que a espera pelo retorno de Jesus não é especulativa, ela é prática. É prática. Não é para ficarmos observando sinais, fazendo futurologia, não é isso. Não precisamos nos preparar para a volta dele, precisamos estar preparados o tempo todo. Ele vem quando ele quiser e a qualquer momento. Por isso, Pedro diz, vivam de maneira santa e piedosa o tempo todo. Enquanto esperam, enquanto apressam, inclusive, a volta de Jesus. Pedro quer nos lembrar do que é essencial. E ele escolhe a dedo as últimas palavras dele nessa carta para trazer firmeza para esses leitores. Pedro diz como devemos viver e também o que devemos esperar desses últimos dias. O que virá? Como será? Enfim, o que vai acontecer? Ele diz também, olha no capítulo 2, versos 1 a 3. A gente vai ler o 2, 1 a 3 e depois o 3, de 1 a 3. Capítulo 2, verso 1 a 3. Ele diz, no entanto, no passado, houve falsos profetas no meio do povo, como também no futuro surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão esses falsos mestres, esses homens. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, a sua destruição não tardará. Agora salta para o capítulo 3, versos 1 a 3. Também falando sobre esse final, esses últimos dias. Ele diz, amados, verso 1, capítulo 3, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória. Quero lembrá-los, para que com a mente íntegra recordem, lembrem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Por que Pedro diz isso? Nos últimos dias surgiriam falsos mestres, escarnecedores, para que a gente ficasse, surgiu um falso mestre, vai vir Jesus. Não, para que a gente estivesse atento a isso, não sendo enganado por essas heresias sedutoras. Nesses últimos dias, esses dias inclusive que nós estamos vivendo, últimos dias que começaram quando Jesus ascendeu aos céus e vão terminar quando Jesus voltar. Isso é o que a Bíblia chama de últimos dias. Nesses últimos dias, surgirão escarnecedores que zombam, que difamam, que seguem seus próprios desejos. Surgirão falsos mestres, muitos. Pessoas que introduzem heresias secretamente na igreja, heresias destruidoras, o texto diz. Pessoas que não se interessam em agradar a Deus, se interessam em agradar a si mesmos, negam a Deus
mas querem de alguma forma estar ligados ao cristianismo para tirar proveito de tudo isso. Quantos existem no nosso meio? Esse é o tempo que vivemos. Nos perdemos tentando observar os sinais, os profetas mirins, um monte de coisa que está acontecendo e nos esquecemos do que é essencial. Vivam de maneira santa e piedosa, longe de heresias. É legal ficar tentando imaginar quando Jesus voltará? É muito legal. É legal ler lá, dizer para Apocalipse, o Papa não é. É muito divertido, eu gosto, mas não deve ser o motivo da nossa vida. É legal ver as heresias na internet, dá até risada de vez em quando, mas não pode ser isso a vida cristã. Nossa vida não deve se resumir a especulação, a gargalhada. Nossa vida deveria ser um olhar atento para nós mesmos, enquanto almejamos a volta de Cristo, enquanto ansiamos, desejamos que Ele volte. Deveria ser um olhar atento ao empenho de sermos comunidades saudáveis, pessoas saudáveis, vidas santas diante do nosso Deus. Olha o capítulo 3, verso 14. Portanto, ele diz, capítulo 3, verso 14, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas do fim, e esses falsos profetas e escarnecedores, enquanto esperam o dia do Senhor, todas essas coisas, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Palavras densas, intensas. Meus irmãos, nós estamos começando essa nova série, nessa nova igreja, nesse novo momento, mas sabendo, e não podemos nos esquecer disso, sabendo que o fim logo se aproxima, que essa igreja será alvo disso tudo que Pedro descreve, falsas heresias tentarão ser introduzidas aqui, e se essa igreja deseja caminhar fiel aos ensinos de Jesus, o tempo todo fiel a Jesus, deve se manter, como o texto diz, imaculada, inculpável, em paz com Jesus. Como nós devemos viver, olhando para essas coisas do mundo, especulando, não, olhando para nós mesmos. Para nós mesmos. Nós nos perdemos em tanta coisa do cristianismo que existe por aí, enquanto esquecemos do que é essencial. É olhando para nós mesmos, crescendo em graça, em conhecimento de Jesus, que deveríamos estar. E essa série vai nos apontar para isso. Pedro termina a carta com um resumo de tudo que ele fala. Ele termina assim, olha lá no verso 18 do capítulo 3, último verso. Diante desse iminente fim, diante de ataques de falsos profetas, diante de escarnecedores, diante de tantas coisas, ele diz para aquela comunidade, certamente dirá para nós ao longo dessa série. 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ele termina como uma oração. Devemos viver crescendo. Essa igreja que está começando aqui deve viver crescendo, não em número. Se precisa que essas cadeiras lotarem, glória a Deus. Mas o que devemos almejar, desejar é crescermos em conhecimento e maturidade. Conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescermos em graça. Isso é que Pedro nos relembra e bate tanto ao longo da carta. Esse é o meu desejo para essa igreja que se forma. Que cresçamos em conhecer Jesus, dia após dia. Isso que nos livrará das vidas improdutivas, que ele fala no capítulo 1, verso 18. Isso que nos livrará das armadilhas sedutoras dos falsos mestres, das baboseiras da internet. É isso que nos livrará de tudo que está descrito no capítulo 2. É isso, é conhecer Jesus mais e mais, que nos dará êxito na caminhada cristã. Conhecermos Jesus. Mas tudo isso só é possível se for partindo de um firme fundamento. Não adianta eu querer conhecer Jesus sem estar em Jesus. Até o conhecer a Ele deve partir de um fundamento, a fé. Fé. A preciosa fé, como o texto nos diz, que nos foi concedida. É sobre ela que falaremos, inclusive, na semana que vem, verso 1 em diante. Mas eu quero já ler os versos 1 a 4 do capítulo 1, para que você já tenha esses versos em mente, medite ao longo da semana, veja quão preciosa é
essa fé e quão fundamental é ela para o resto da carta. Eu ia falar da correspondência, né? Da carta. Capítulo 1, verso 1 a 4. Simão Pedro, escrevendo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Receberam a fé igualmente preciosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas através do, ou pelo, pleno conhecimento de Deus e Jesus e nosso Salvador. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Olha para o que ele está nos chamando. Para sermos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Hoje eu resumo essa carta dizendo, um resumo de toda ela, lendo todos os versos, lendo várias vezes, eu cheguei a um resumo que Pedro quer nos lembrar que a vitória na vida cristã, ela está firmemente alicerçada no divino poder de Deus. A vitória na vida cristã, ela está alicerçada no divino poder de Deus, nessas preciosas promessas que ele fez. E isso, enquanto ela se desenvolve, cresce em graciosas qualidades que Deus nos dá, dia após dia, através do nosso empenho, dedicação, em conhecer mais e mais, cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Crescermos fundamentados no divino poder de Deus. Crescermos em graça, em conhecimento do nosso Senhor Jesus. Para que no dia do Senhor, no dia que Ele vier, sejamos encontrados imaculados, inculpáveis, em paz com Ele. Essa será a nossa série de mensagens, pelos próximos meses, inclusive, e ela se dará em torno dessa belíssima carta que é uma carta de preparo. Pedro está preparando aquela comunidade, ou aquelas comunidades, para o dia que ele não estivesse lá. Ele está preparando para dias maus. Que sejamos também preparados por ele. Pelo Pedro, pelas palavras apenas de Pedro, mas pela inspiração do nosso Deus nessas palavras. Sejamos preparados por esse Jesus maravilhoso que nos salva. Ele prepara essa igreja quando ele diz: quero lembrá-los da salvação em Cristo Jesus. Esses são os versos 1 e 2 do capítulo 1. Quero lembrá-los que a vida cristã, ela é suprida pelo divino poder de Deus. É os versos 3 a 11 do capítulo 1, lemos um pedaço disso. Na sequência, ele vai lembrar esses irmãos que a palavra de Deus, ela é revelação divina, é inspirada por Deus. Ele vai falar sobre a Bíblia, a importância de não esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois ele vem no capítulo 2 lembrando a todos nós dos falsos mestres, sedutores, que ameaçarão essa igreja no futuro. Depois ele lembra que o dia do Senhor virá, se aproxima como um ladrão, é o capítulo 3, o começo do capítulo 3, e ele encerra a carta lembrando que diante dessas certezas de que a fé em Deus é o fundamento, de que as preciosas promessas dele e o divino poder nos sustentará, de que a Bíblia é a palavra do Senhor, de que falsos mestres virão. Depois de falar sobre tudo isso, que Jesus voltará, ele diz que, diante dessas certezas, devemos viver de maneira santa e piedosa, nos empenhando para sermos encontrados em Jesus quando ele voltar, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento. Ele fecha a carta assim. Esse é o resumo de tudo que estudaremos, inclusive. E a minha oração nesse tempo foi para que essas verdades que vão ser expostas através da carta de Pedro, que essas verdades encontrem corações sedentos, corações como solos férteis, que essa carta encontre corações que pensem e desejam cada vez mais pensar e conhecer sobre Jesus, viver Jesus em todas as coisas diárias. Que essa igreja, essa comunidade, nós todos juntos, passemos a desejar mais e mais uma comunidade saudável aqui. Livre de falsas heresias, de falsos mestres. Uma comunidade saudável que caminha com o Senhor, longe dessas sedutoras e destruidoras armadilhas.
Orei para que se forme aqui uma comunidade de pessoas, servos de Deus, firmes, que não se esquecem daquilo que é fundamental para a vida. Não se esqueçam de Jesus. Que nos momentos difíceis que virão, nós não nos esqueçamos, como Pedro se esqueceu naquele episódio. Não nos esqueçamos que Jesus é Deus. Não nos esqueçamos do que é fundamental para a vida, essencial, para que estejamos cada dia mais firmes nele, para que no dia do Senhor sejamos encontrados nele. No dia que ele nos vier buscar, que essa igreja ascender aos céus, estejamos nele. Orei para que tenhamos aqui uma comunidade de pessoas convictas da sua salvação, firmemente alicerçadas nos méritos de Jesus, sabendo que é ele que nos dá e nos deu e continua nos suprindo com tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Orei para que Deus forme aqui uma comunidade de pessoas em constante crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Uma comunidade que saiba identificar heresias destruidoras, heresias essas que podem ser trazidas inclusive por mim. Orei para que Deus cuide dessa comunidade, cuide para que a Bíblia seja o nosso deleite diário, nosso filtro, seja o que vai caminhar, ou conduzir a caminhada dessa igreja. Orei para que essa seja uma comunidade imaculada, inculpável, encontrada em paz com Jesus. Que essas verdades presentes na carta que vamos mergulhar a partir da semana que vem sejam ouvidas por nós e lembradas por nós. Nesse sentido, meu desejo maior é que estejamos aqui com esse único propósito de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a Ele seja, somente a Ele seja, toda a glória. Enquanto eu chamo o pessoal para a gente fazer o último louvor, e essa é a diferença do nosso culto de domingo para quarta, né? Tem um louvor no final. Quero te perguntar se você tem almejado, desejado conhecer mais de Jesus. Tem muitas coisas que nos atraem na teologia, no cristianismo, curiosidades, brincadeiras da internet, mas será que o nosso desejo é de fato de conhecer mais e mais a Jesus Cristo todos os dias, crescer em graça, sabendo que estamos alicerçados no poder, divino poder de Deus, ancorados nas promessas futuras, benditas promessas? Meu desejo maior é que estejamos aqui com esse propósito. E é por isso que eu quero finalizar orando o verso 18 do capítulo 3. Eu vou ler novamente e quero orar sobre esse verso. Ele fecha a carta, mas ele é simplesmente uma conclusão do que Pedro abriu no capítulo 1. Ele fala sobre essa justiça do nosso Deus, Senhor Jesus, essa fé que nós recebemos juntamente com ele, com Pedro. Ele fala que graça e paz serão multiplicadas, mas serão multiplicadas pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. E ele diz ali no começo que o divino poder dele nos deu tudo para a vida e piedade. E aí ele encerra falando disso. Cresçam, porém, tendo tudo isso à disposição, tendo o sangue precioso de Jesus derramado por nós, tendo o Espírito concedido para que cresçamos. Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, nessa igreja. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de abrirmos essa carta que rasgou o tempo e chegou até as nossas mãos. Obrigado por preservar o seu texto sagrado. Obrigado porque temos o privilégio de meditar em 3 capítulos tão preciosos do apóstolo que o Senhor escolheu, comissionou, inspirou e que nos deixa lembranças do que é fundamental para a nossa vida. Senhor Jesus, nos ajuda a lembrar dessa preciosa fé que nos foi concedida. Nos ajude a lembrar constantemente que o Senhor já nos deu tudo para a vida e para a piedade. Nos ajude a lembrar que a sua palavra ela é pura, inspirada, infalível.
Nos ajude a lembrar que falsos mestres surgirão, atacarão essa igreja. Estejamos atentos e firmes no Senhor. Nos ajude a lembrar que o Senhor logo voltará. Por mais que pareça demorar, como o seu texto diz, o Senhor logo vem. Logo vem. Que essa igreja seja encontrada, inculpável, imaculada, em paz com o Senhor. Que no dia do Senhor possamos olhar e ver como o Senhor nos capacitou para vivermos de forma santa e piedosa. Para que adentremos a eternidade honrando o Senhor por tudo que o Senhor fez em nós. Nos dá essa firmeza e certeza da sua graça sobre nós. E nos ajuda a nos empenharmos, como o seu texto diz, a nos empenharmos para conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Para crescermos em graça, em conhecimento, não para nós mesmos, mas para que a sua glória seja exaltada, vista, evidenciada, agora e para todo sempre. Jesus, se há alguém nessa noite que sequer experimenta dessa fé concedida pelo Senhor, que não tem essa certeza que o Senhor já deu todo o necessário para que viva, Jesus, quebranta, transforma, convence, traz para si. Que corações sejam transformados pelo poder da sua palavra, pela graça do Senhor, pela ação do seu Santo Espírito. Te louvamos, que a ti seja a glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.